Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás tu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Ouvintes amados, nós encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 22,
Acabe fazendo aliança com Jeosafá. Mas ali nós encontramos dois homens que eram reis, na verdade. Mas um tinha um caráter e outro tinha outro caráter muito diferente. Um deles aborrecia ao profeta de Deus. Não aborrecia aos profetas que ele tinha no seu reinado, que falava bem dele, mas aborrecia a um profeta. O outro, que era Jeosafá, era um homem reto e que preferia confiar mais naquilo que Deus dissesse apenas através de um, porque ele sabia que Deus nunca podia falar através de 400, de muitos, especialmente vendo o estado de Acabe. Nós não vamos entrar em detalhe por que esta aliança então com Acabe. Mas vamos pensar diretamente em um grande fato. Por que Acabe não queria que Micaías fosse consultado? E por que Jeosafá queria que este fosse consultado? Ora, não tinha mais nada que falar. A Bíblia diz que, vejam só, em 1 Reis capítulo 22, então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, fez um concílio, né? E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Para começar, ouvintes, prestemos atenção. A intenção do rei era a melhor possível: libertar o seu povo. O inimigo estava entrando na terra de Israel, tomando a sua terra. Então era patriotismo de Acabe. Mas o que adianta patriotismo sem Deus? Sem estar primeiramente correto com Deus? O que adianta boa intenção? O que adianta querer ver um povo independente e possuindo o que é seu, se não estiver certo com Deus? Isso chama a atenção do povo de Deus em todos os tempos. Queremos liberdade, queremos independência. Somos patriotas, honramos e amamos a nossa bandeira. Mas o que adianta isto se não estivermos certos com Deus? Sim, mas acontece que 99,99% estava dizendo que tudo estava certo. Os homens devidamente preparados para falarem sobre o assunto diziam que tudo estava certo. Agora só um é que estava falando que a coisa não estava bem. Veja aqui, depois que todos, quase 400 homens, falaram bem do rei, dizendo: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Entregará o inimigo nas mãos do rei. Eles não disseram: sobe, porque Baal, Astarote, o diabo, entregará na mão do rei. Disse: porque o Senhor a entregará na mão do rei. Gileade. Acabe tinha que restaurar a coisa. Mas então Jeosafá, que era o rei de Judá, disse o seguinte:
Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Agora Acabe estava respondendo uma pergunta de Josafá, que foi a seguinte: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ouvintes, não haveria coisa melhor, não podia haver coisa melhor em Israel do que saber que havia um profeta genuíno do Senhor, o qual poderia ser consultado na hora de uma decisão, de uma circunstância tão terrível e que exigia precisão, exigia confiança, segurança. Os dias de hoje estão exigindo segurança, confiança, orientação de Deus. Mas há tantos profetas para falarem bem de tudo e de todos. Porventura existiria um profeta na terra ainda hoje que fala diferente? Acabe respondeu a Josafá: sim, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Ele sabia disso. Porém, eu o aborreço. Agora, por que ele aborrecia a este homem? Bom, para começar, vocês entendam isto aqui. Um homem que se diz profeta de Deus, o que o povo diz que ele é um profeta, porque há muitos, milhares por aí, e que não é aborrecido, que não é odiado pelo sistema religioso do século, ele é um falso profeta. Vocês querem que eu repita? Muito bem. Um homem que se diz profeta. Profeta é um homem que fala no lugar de Deus. É, portanto, um pregador. É um pregador, é um orientador religioso, é um conselheiro, é um líder. Então, este homem, não sendo odiado por todos os sistemas religiosos do mundo, ele é falso. Tão falso quanto aqueles que o amam, aqueles que o acoitam, que o bajulam, ou que os aceitam, se referindo aos milhares. Eu creio que está muito claro. E eu posso confirmar isso com as palavras de Jesus. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Esse era o ministério profético de Jesus. Testificar que as suas obras eram más. Sim, eu testifico que as suas obras são más. Porque Jesus não seria o Filho de Deus, não seria o Messias, não seria Emanuel, se ele viesse falando bem daquele sistema religioso. Mas ele o chamou de raça de víboras. Ele qualificou aquilo como sepulcro caiado. Jesus seria tão falso quanto eles, se dissesse bem deles. Agora, Micaías não tinha nada contra Acabe, não tinha nada contra as pessoas. Como verdadeiro profeta de Deus, não tem nada contra as pessoas. Mas ele fala a palavra de Deus e combate o pecado na sua fonte de origem. Ele combate o pecado na sua fonte de origem. Então está aqui a pergunta:
por que o rei Acabe aborrecia Micaías e não aborrecia os quase 400 homens profetas que ele tinha lá? Alguma coisa estava diferente. Mas está tudo igual aos dias em que estamos vivendo. Por que aborrecem o profeta de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus? Simplesmente porque condena o pecado de suas mulheres? Simplesmente porque condena o pecado religioso do dia? E fere a doutrina mãe, relíquia da grande prostituta de Apocalipse 17? Ah, feriu a mamãe, nos feriu também, porque tal mãe, tal filha. Diz a Bíblia, tal mãe, tal filha. A filha de Herodias mostrou que tinha o mesmo caráter de Herodias, o mesmo caráter de sua mãe. De uma maneira direta ou indireta, ela pediu a cabeça do profeta. Por quê? Porque o profeta não acoitou o seu pecado. Um profeta não vai a quem quer que seja para tirar ciscos dos ombros, para botar pano quente. Um profeta não vem a quem quer que seja para pedir ajudas, subvenções para fazerem grandes obras, para restaurar jovens, para fazer isso e aquilo outro, porque Jesus não deixou a igreja aqui para isso. É falso. Todo esse sistema é falso. Como todos aqueles quase 400 eram falsos. Então Micaías foi chamado. O rei pegou um eunuco, ainda fala bem macia, um homem que tinha alguma coisa cruzada sobre si, um palavreado bem macio, bem polido, e mandou que buscasse o profeta. Vai lá buscar esse profeta. Traga Micaías aqui. Ele está separado de todos. Ele não pertence ao nosso conselho. Ele não tem uma carteirinha nossa. Ele não está no nosso círculo. Mas Josafá pediu, então vamos ouvi-lo. Só para ver uma coisa. Sim, enquanto isso, o grande líder que enchia estádios e falava aos jovens e emocionava as multidões, e conselheiros de gente grandes do mundo, o doutor Zedequias, saiu na frente como um profeta. E o profeta sempre usou um símbolo. O símbolo do profeta desta era é o crucifixo, porque eles crucificaram novamente o Filho de Deus. Mas aqui está, um profeta sempre teve um símbolo. E Zedequias fez o que? Uns chifres de ferro. E disse assim a Acabe: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos círios, até de todos os consumir. Agora, Zedequias estava falando com todo o aparato do rei, com quase 400 homens concordando com ele. Enquanto isso, o eunuco, de fala macia, estava ali caminhando com Micaías e trabalhando e dizendo para ele, conforme está escrito em 1 Reis 22:13, e um mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem do rei. Mas Micaías não tinha nada a perder para com tais homens. Ele disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é que nós precisamos. Nós temos aí a ética cristã, chamada de ética cristã,
que não podemos ferir as doutrinas uns dos outros, nos tratados, nos estatutos. Então, colocamos parágrafos e fazemos compromissos que não podemos ferir a doutrina um do outro. Mas escuta, se temos o mesmo Deus, se temos o mesmo Espírito, se temos o mesmo Senhor, se temos o mesmo batismo, se temos a mesma fé, por que um parágrafo proibindo contrariar a doutrina do outro? Por quê? Me respondam por isso. Eu estou aqui contrariando a doutrina de alguém? Uma vez que todos, sendo cristãos, todos têm uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só Senhor, porque todos estão edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. As nossas mulheres são iguais, os nossos homens são iguais, porque o Evangelho é um só, a roupa é uma só, a roupagem de Deus é uma só. Então eu não estou ferindo doutrina de ninguém que seja cristão. Ética cristã. Só é cristã aquilo que vem de Cristo, não aquilo que vem de um engenho intelectual de homens. Um pregador disse para o profeta desta era: você está arrasando com os ministérios, você acabou com o meu ministério. Ele disse: um ministério que a palavra de Deus arrasa com ele não merece existir. Ah, você está arrasando com as denominações. Se a palavra de Deus arrasa com elas, ora, se a mensagem é do inferno, lembre-se, as portas do inferno não podem arrasar a igreja de Jesus. Se ela fosse de Deus, ela não seria arrasada, mas o que tem arrasado é por causa do pecado. O que arrasou e acabou com Acabe todo o seu reino foi o seu pecado, foi o seu casamento. Ele tinha 3 doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita, que Deus aborrece. Estamos no tempo de ouvir um profeta, deixar todos de lado. Está no tempo do espírito de Jeosafá perguntar: porventura não há um a quem possamos consultar e que tenha uma resposta diferente, que venha do Senhor, e que alguém diga: não, esse aí não, ele só fala mal de mim, eu o aborreço. Se Jezabel não aborrecesse a Elias, Elias seria um falso. Se Herodias não aborrecesse a João Batista seria um falso. E se a grande prostituta e suas filhas não aborrecessem essa mensagem, ela seria tão falsa como as deles. Que Deus os dê graça, ouvintes. Dê a graça que Deus de Jeosafá. Veja só, o inimigo alvejava em primeiro lugar o rei. Vocês lendo o 1 Reis aí, vocês vão encontrar isso. Então o que fez Acabe? Disse para Jeosafá: você fica no lugar de rei, na batalha eu me vestirei de soldado. E um soldado inimigo despretensiosamente lançou uma seta lá do seu acampamento, e aquilo traspassou o ventre de Acabe, cumprindo assim a palavra de Deus, cumprindo a palavra de um apenas. Deus não precisa de mais de um homem para falar a sua palavra. E foi o bastante o que ele falou através de Micaías, foi o bastante o que ele falou através de Noé para acabar com o mundo todo. Foi o bastante o que ele falou através de Moisés para abrir o mar vermelho e sucumbir o poderoso exército de Faraó. Basta uma palavra vivificada pelo Espírito Santo e Deus te dá graça da vitória sobre o juízo que está sobre a terra por rejeitar a um homem simples, porém um profeta de Deus que ele enviou. Deus te dê a graça de ver a sua mensagem em tempo, se arrepender e se converter, ser batizado em nome de Jesus Cristo e entrar nessas fileiras para a vida eterna. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor, e do céu mais forte